Agora, o que é que vocês precisam fazer? Para vocês usarem, vocês precisam de um cadastro. Então, por exemplo, aqui eu vou sair do meu, ó, só para mostrar, certo? Então, eu vou fechar aqui, saindo. Então, você vai estar nessa página aqui, certo? Então, você precisa fazer um cadastro. Nesse cadastro, a última vez que eu verifiquei, ele te dá como eu posso dizer, um espaço, né? Que a última vez que eu vi eram 10 gigas, né? Então, 10 gigas é para você salvar muito PDF. E aí, lógico, ele pede, se caso você queira aumentar isso, uma assinatura. Nunca precisei, né? Sempre foi suficiente esses 10 GB, nunca atingi, não. Então, você pode acessar, criar sua conta, né? Então, aqui, ó, criar sua conta grátis, né? Você pode vir aqui, ó, criar conta. E eu acho que é em criar conta que dá pra, pronto, aqui, ó, dá para perceber, ó. Veja que aqui embaixo tem, ó, fazer um login de uso único, ainda não é aqui. Mas é nesse mesmo formato aqui. E aí, quando você vai acessar lá o Science Direct, aparece o local para suas credenciais, e aqui embaixo ele coloca acessar com uma instituição parceira. E aí é nesse momento que você pode, por exemplo, em vez de fazer suas credenciais, você pode acessar já com o seu swap, né? Ou com o. Acho que SIGA. Eu nunca acessei pela UFRN, não. Tá? Então, beleza, aqui o meu já está salvo, né? Então, estou aqui, fiz meu cadastro do Mendeley e vou entrar no Mendeley, certo? O Mendeley, né? Aqui tem, se você quiser o download, você pode fazer também o download, ou se você quiser economizar espaço e ter mais praticidade, normalmente eu uso no navegador. Então, o Mendeley, eu acho que eu já abri ele aqui, deixa eu ver, ó. Ele entrou nessa pasta aqui, nessa página, desculpa. Mas você pode vir aqui lá em cima, vou destacar aqui o mouse em Library, né? Ou biblioteca, acredito, né? Então, quando você clicar aqui na sua biblioteca, o que é que vai acontecer? Vai aparecer isso aqui, ó. Tá? Isso aqui são todos os materiais que eu já salvei. Não li todos, logicamente, né? Eu tenho que fazer. Mas, logicamente, muitos deles, né? Alguns foi para. Às vezes você salvava, eu subia e ia dar uma olhada se o documento tinha relação, né? Então eu não ficava olhando muitas vezes na própria plataforma do Science Direct. Então eu ia pelo título e pelo resumo, ia salvando e depois ia olhando com calma se tinha alguma relação, né? Mas ficava salvo aqui, tá? Alguns foram carregados, alguns são as referências. Então, eu vou mostrar para vocês como salvar suas referências do seu PDF. E caso você não queira salvar o PDF, você pode salvar apenas a referência, que são duas coisas diferentes. Você pode salvar a referência junto com o PDF ou apenas só a referência. Ou seja, eu não quero baixar o PDF, eu apenas quero citar aquele documento do meu trabalho. Então, eu posso, por exemplo, só salvar a referência. Eu já tenho aquele documento, eu já li aquele documento, sei que uma parte específica dele interessa ao meu trabalho, então você pode, por exemplo, só salvar. Da mesma maneira, eu posso, por exemplo, licença, eu posso, por exemplo, ter um livro físico, como esse aqui, ó. Eu tenho esse livro aqui na sala, né, que não é meu, mas Álgebra Linear e suas aplicações. Beleza, tenho esse livro, mas eu não comprei o PDF dele e eu não consigo subir aqui, certo? Ah, professor, baixei o PDF, enfim, e vou subir ele lá para salvar. Pode ser que ele identifique que aquilo ali não foi comprado e você não vai conseguir acessar, tá? Mas eu tenho o livro físico e quero citar no meu trabalho. Como é que eu faço? Eu vou ter que ir lá no. Tudo é automatizado, mas eu vou ter que fazer isso manual? Não, não precisa. Automatizado que eu digo, você já está lá no Word escrevendo, citando os documentos, e aí você tem algo físico que vai ter que fazer manual? Não precisa. Você vai pegar esse livro e vai transformar, por exemplo, e vai colocar ele no Mendeley, né? Você vai pegar os dados aqui. Às vezes você pode pegar da própria internet os dados e colocar, ou você pode ir, né, fazendo por sua conta mesmo. E aí o que acontece? Você vai ter o seu livro físico e quando precisar você vai citar ele no seu documento. Então, antes de mostrar para vocês como subir os documentos, eu vou mostrar que vocês podem criar pastas, certo? Então, aqui eu tenho várias pastas, tem alguns que são livros, né? Então, aqui eu tenho alguns livros sobre esse tema, alguns sobre análise, e tem uma pasta aqui específica. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, pesquisa. Então, eu tenho algumas pastas ou tópicos em que, por exemplo,
eu salvo todos os materiais, todos os artigos que falam, por exemplo, sobre adsorção e que falam especificamente sobre isotermas, ou sobre pH, ou sobre porosidade, esse aqui quadrado, enfim, separação desses dois corantes, sobre a questão da energia livre desse processo. Então eu deixo aqui e vou salvando. Às vezes é repetido, né? Eu tenho um artigo aqui que está falando sobre o pH, que é o mesmo artigo que. Não sei nem se é mesmo, né? Deixa eu ver. Não. Mas aí eu posso salvar em 2 lugares, porque isso é apenas uma organização minha, para que quando eu quero ter um acesso rápido a um documento, não lembro o título, mas eu sei que está lá naquela pasta, certo? Então isso aqui é uma coisa que você vai fazer. Então eu posso criar, eu criei inclusive uma aqui, eu acho que é teste, ó. Essa aqui foi a pasta que eu criei aqui, mas aqui, ó, criar a coleção. Então você vai e coloca o nome lá. E aqui na pasta teste eu vou dizer, por exemplo, ó, eu quero renomear, deletar, deixa eu ver o que mais. Criar uma nova subcoleção, ou uma subpasta, né? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, oficina 1, só para dar um exemplo. Oficina 1, tá? E aí tudo que for relacionado a, por exemplo, hoje eu vou colocar aqui em oficina 1. E hoje eu vou colocar aqui em oficina 1. E ainda tem outra coisa interessante. Isso aqui é tudo na minha conta. Mas, por exemplo, caso eu queira compartilhar com alguém, e aí é que está o ponto, né? Esse compartilhamento, dependendo, por exemplo, se for um pesquisador profissional, quando eu digo pesquisador profissional, é aquele que tem muitas pesquisas, né? Alguém no topo dessa cadeia, né? Que trabalha muito com isso, então tem várias coisas acontecendo. E aí, logicamente, a gente está falando de pesquisa, algumas pesquisas geram patentes ou pesquisas mais avançadas, então você precisa, por exemplo, como eu posso dizer, de uma privacidade em relação a alguns projetos, enfim. Aí você tem aqui você tem como criar os grupos, né? Por exemplo, aqui para o Ciência 10, nesse próprio Mendeley aqui, você pode, os orientadores, né, eles podem criar grupos, mas na verdade o qual é interessante, né? O orientador criar o grupo. Porque como é uma conta gratuita, você vai ter uma limitação de até 5 grupos. Então, o interessante é que o orientando, né, o orientador vai orientar, inclusive, que o seu orientando crie um grupo lá no Mendeley e insira o orientador como um convidado. Porque alguns orientadores, por exemplo, têm 20 alunos. Ele não consegue criar 20 grupos. Então, cada orientando, cria um grupo, né, com o próprio nome, por exemplo, e aí, nesse caso, ele adiciona o orientador. Então, eu consigo participar de vários, né? Mas eu não consigo criar vários. E aí você vai criando aqui. Então, eu tenho, por exemplo, algumas referências que são compartilhadas. Então, eu posso também criar, ó, nova coleção. Eu acho que eu não sou o dono desse grupo, eu não consigo colocar novas subcoleções, né? Que eles chamam. Deixa eu ver se algum aqui eu sou dono. Eu acho que nenhum aqui eu sou. Pronto, eu acho que eu sou desse aqui, que foi quando eu criei ó, esse subgrupo. Ou foi o outro que eu acho que me adicionaram, né? Certo. Aí, nesse caso aqui, eu indico quando você está trabalhando com mais de uma pessoa num projeto, e aí, que vai ser o nosso caso, e a gente cria, e, por exemplo, ó, eu vou criar eu quero aqui nesse documento, eu vou subir aqui novamente, eu quero, nesse aqui, Dan 30, eu quero uma coleção de introdução, uma coleção para metodologia, uma coleção para plano de aula, e vou colocando ali documentos que podem influenciar, por exemplo, na fundamentação teórica ou no plano de aula, ou algo do tipo, eu vou criando e colocando lá e vou compartilhando. Então, eu vou olhando aqui com meus orientandos, esse artigo aqui é muito interessante. Tal. E você pode, ao clicar num artigo desse, fazer anotações, né? Que aí essas anotações elas podem também ser compartilhadas entre o grupo, né? Então, eu acho que ele está carregando aqui. Deixa eu ver se vai carregar, né? Enquanto isso, eu vou tentar abrir outro aqui. Então, ele está aqui abrindo, ó. Tá? E aí eu posso fazer aqui algumas anotações, né? Fazer marcações, né? Fazer esse highlight aqui, ó, de amarelo. Não, eu quero que seja outra coisa. Colocar uma nota aqui, analisar, ou, né, etc. aí, né? E assim por diante. E aí você vai trabalhando junto. Eu posso, por exemplo, eu quero que desse tema aqui, isso aqui vai me servir lá na frente para eu pensar na introdução. Pronto, mas eu quero que fique azul, porque tudo que for relacionado à introdução vai ser azul ou roxo, e aí você vai escolhendo.